Eu vou ser obrigado a dividir com vocês uma coisa porque eu não vou ver isso sozinho. Sério. Eu vou dividir com vocês aqui uma publicação feita pelo Kim Kataguiri. E hoje a gente fala de novo sobre a série Round 6 da Netflix, né, série coreana, e com spoilers, bastante spoilers hoje, né? Então se você não assistiu, pretende assistir e não gosta de spoilers, não veja. Mas se você já viu ou não pretende assistir, então fique aqui que a gente vai falar sobre capitalismo selvagem. Então, qual é a história? O que aconteceu aqui? O Kim Kataguiri publicou o seguinte meme essa semana. Round 6 é como o socialismo. O socialismo. Daí ele tem as imagens aqui. O dinheiro cai do céu, o governo controla a comida, você é vigiado 24 horas por dia, se você não obedece é fuzilado, meia dúzia de pessoas controlam tudo e se divertem às custas do povo. Kim Kataguiri, crítico de cinema, crítico de arte, né? Como ele já fez anteriormente aqui, pessoas que entendem tudo do assunto. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje, mas antes, já curta esse vídeo aqui, já deixa embaixo o seu comentário, dando um bom dia, já se inscreva no canal para a gente poder chegar à marca de 700 mil inscritos até o fim desse ano. E quero agradecer a todos vocês que ontem se interessaram por ler o meu livro sobre Bolsonaro. Estava de graça ontem e foram milhares e milhares de downloads na Amazon e chegamos ao livro mais baixado da Amazon no dia de ontem. Então, obrigado a todos, espero que vocês leiam e deixe depois também a sua crítica, o seu comentário lá na Amazon. Então, vamos falar sobre isso, né? Se Round 6 é ou não uma crítica ao socialismo. Socialismo. Olha, vamos partir do pressuposto aqui que o Kim Kataguiri não é um estúpido. Ele não é burro. E ele não é, de fato não é. O Kim Kataguiri não é burro. Eles publicam esse meme aqui, cheio de erros gramaticais, inclusive. Ele publica esse meme para confundir as pessoas. Para falar com seguidores dele que realmente não assistiram a série, talvez, ou que não têm leitura sobre socialismo, sobre capitalismo, que não sabem de nada, porque isso aqui é uma clara desinformação. Isso aqui ele está confundindo as pessoas, porque a série Round 6 certamente não é sobre o socialismo. Tanto o criador da série quanto quando você assiste, você percebe que é uma clara crítica a um modelo capitalista selvagem. O próprio criador falou isso, que ele pensou no sistema capitalista e o modo como, sabe, reduz as pessoas à condição miserável. Então a crítica central do Round 6 é ao capitalismo. Sem dúvida nenhuma. Aqui nem sequer precisa ler as entrelinhas, aqui nem sequer precisa, sabe, tentar interpretar o que está ali, porque há inúmeras circunstâncias na série. É o ponto de partida da série, é o capitalismo. Então a gente vai falar sobre isso aqui e falar quais são os elementos da série que explicitam isso. Então você tem, por exemplo, de cara, né, um personagem, é o personagem principal da série, que está na miséria, está endividado e ele rouba o cartão da mãe dele, o cartão do banco da mãe dele, para sacar o dinheiro e poder apostar em corrida de cavalos, para quem sabe ganhar o dinheiro e poder pagar lá os seus agiotas. Ele consegue ganhar uns trocados lá, ele é roubado dentro da casa de apostas, lá dentro do local de apostas, e daí chegam os agiotas e o ameaçam e o forçam a assinar um termo de compromisso de que se ele não pagar o dinheiro dele em tantos dias, que eles vão pegar os órgãos dele. Então, assim, o ponto de partida da história é um cara fudido, é um cara endividado, devendo muito dinheiro, milhões de dinheiros lá coreano, endividado e que está numa condição mais baixa possível que se possa imaginar. Ele está no fundo do poço. Eu falei sobre isso quando eu mencionei a série aqui, né? Eu abordei outra questão da série, abordei a parte ética da série, porque para mim é o ponto central. Você tem a premissa e o ponto de fundo, que é o capitalismo, mas para mim o tema central são as relações humanas éticas no interior daquele jogo. Mas o ponto de partida é o dinheiro. É um cara ferrado, endividado, que está desesperado. E daí o que acontece é que ele é abordado por um cara e que propõe um jogo para ele. Ah, quer jogar um jogo comigo aqui? E que é um jogo que tem um papelzinho ali e ele tem que jogar um outro papelzinho, tipo Tazo, assim. Quem lembra do Tazo aqui? Tipo Tazo. Você tem que jogar lá e virar o papel. E ele começa a apostar dinheiro com o cara e vai perdendo, ele não tem dinheiro, vai perdendo. Daí o cara topa trocar dinheiro por um tapa na cara. Então toda vez que o protagonista perde na rodada dele ali, se ele perder, ele leva um tapa na cara. E ele vai levando um monte de tapa na cara, né? Vai ficando machucado, inclusive. Até um ponto que ele ganha. E aí que eu digo que, embora o ponto inicial da série seja o dinheiro, depois não se torna mais isso. Porque quando ele vence, e ele tem direito de ganhar o dinheiro do cara, né, que ele tá apostando, ele resolve dar um tapa na cara desse cara, e o cara para a mão dele e dá o dinheiro para ele. E daí que é quando ele é convidado para ir pro jogo. O jogo lá que leva à morte dos participantes. Nesse jogo, cada vida humana
que vai morrendo ao longo das partidas, cada vida humana tem um valor e vai somando no final para ganhar a bolada, né? Que equivaleria, se não me engano, no Brasil, em torno de 200 milhões de reais. Ou seja, são 400 e poucos participantes, quando todos morrerem e sobrar só um, esse vencedor vai levar 200 milhões de reais. Isso aqui é o capitalismo. Isso aqui não é o socialismo. O criador até poderia ter pensado, né? Vamos criar aqui um cenário numa sociedade autoritária e os burocratas resolvem reunir as pessoas e levarem para um jogo. Poderia pensar nisso, mas ele não pensou nisso. Ele pensou no sistema capitalista, no modelo da Coreia do Sul, com profunda desigualdade social, com pessoas endividadas que são levadas para essas condições e vão para esse jogo. Daí o que acontece? Primeira rodada, eles vão jogar, um monte de gente morre, quase metade dos participantes morrem na primeira rodada, e eles têm a escolha naquele jogo de decidir se eles querem ficar ou não. E isso é feito com votação. Então, assim, se a maioria decidir que eles querem parar o jogo, todo mundo volta para casa. E daí, depois que tem um massacre, né, metade dos participantes são mortos, eles resolvem votar e ir embora. E vão embora. A maioria vence. Eles voltam para casa. Só que o que acontece? Eles voltam, eles saem daquele jogo, que é um jogo brutal, terrível, massacrante, até a morte, eles saem daquele jogo e são lançados de volta para a realidade, para o capitalismo selvagem da Coreia do Sul. E daí, eles retornam para suas dívidas, para suas condições degradantes, para aquele beco sem saída. E essas pessoas pensam assim, putz, no jogo eu tinha a chance de morrer, mas também tinha a chance de ganhar. Nesse mundo selvagem que eu estou aqui, nessa realidade brutal, eu não tenho chance de ganhar. Só vai piorar a situação, só vai se aprofundar mais a minha crise aqui. Então eles voltam para o jogo, decidem retornar para o jogo. E desses participantes, apenas 3 ou 4 não retornam. Quase todos aqueles, após assistirem uma rodada massacrante, com centenas de mortos, mesmo assim eles retornam porque eles sabem que naquele mundo capitalista selvagem eles não têm chance nenhuma. No jogo eles têm uma chance de ganhar. Na vida real eles não têm possibilidade nenhuma. Então eles voltam para o jogo. E aí, cada rodada mais pessoas vão morrendo. E, na medida que vai passando o jogo, a sensação que eu tive é que o dinheiro foi se tornando secundário. Que o mais importante não era mais ganhar o dinheiro, mas era sobreviver, era chegar até o fim, era ser o vencedor. E mais uma coisa que deixa muito claro que é o capitalismo no negócio, nos últimos episódios, quando aparecem os VIPs, que são alguns milionários que apostam nesse jogo e apostam em alguns jogadores para poder ganhar algum prêmio, sei lá que eles ganham também, isso não fica claro lá, mas eles vão lá apostar nesse jogo e são milionários que estão entediados. E isso é explicado no último episódio, quando o criador do jogo explica para o vencedor o que era o jogo. E ele fala assim, olha, nós somos ricos e nós estamos entediados. A gente criou isso aqui para poder ter diversão. Então você tem ali uma diversão da elite. Uma elite entediada, já comprou tudo que o dinheiro poderia comprar e agora eles vão comprar as vidas humanas. Eles vão rir ou vão se alegrar com a morte dos miseráveis. É um reflexo de uma elite insensível e que simplesmente vê quem está abaixo como se fossem, sabe, descartáveis, peões nessa partida. E isso aí é feito de um modo para deixar muito claro qual é a proposta da série. Quando o criador do jogo vai lá e explica, isso se chama em narração de exposição, quando ele expõe o que é o objetivo da série, não há dúvida nenhuma. E aí que entra o ponto que eu falei, né, sobre a ética, porque nesse último episódio a gente percebe que o vencedor, ele sai do jogo e ele está tão culpado pelas mortes que aconteceram durante o jogo, ele está tão corroído pelo remorso, que ele não gasta o dinheiro que ele ganhou. Ele ganhou milhões e ele não saca esse dinheiro. Porque ele acha que é um dinheiro sujo, talvez, um dinheiro impuro, um dinheiro que é indigno. Então entra a questão da moral. Até que ponto que aquilo que eu fiz naquele jogo me torna indigno de receber esse dinheiro, de usar esse dinheiro. Mas como eu falei, a série inteira é explícita a crítica ao capitalismo. Inclusive as pessoas apontaram aqui que uma dos personagens que está lá, que é a Ladra, ela é da Coreia do Norte. Ela é uma fugitiva da Coreia do Norte. E num dos pontos da série, numa das provas, ela diz assim o seguinte, né? Ah, eu fugi da Coreia do Norte achando que aqui embaixo era melhor. Outra participante pergunta, e é melhor? E ela não responde. E obviamente que fica implícito ali que ela foge de um regime autoritário, brutal, para poder vir para a maravilha do capitalismo, e ela chega numa realidade brutal também, na qual ela não tem chances, na qual ela é passada para trás, na qual ela é inferiorizada, na qual ela tem que sobreviver a qualquer custo. Então, a série não há margem para ambiguidade, ela deixa muito clara que veio. É uma crítica ao capitalismo selvagem. É claro que a gente tem a noção, né, inclusive cunhada pelo Humberto Eco, da obra aberta,
que toda obra cultural, toda obra artística, literária, cinematográfica, quando o criador a lança no mundo, cada receptor, cada espectador, cada leitor vai assimilar aquela obra de um modo. Cada leitor vai abrir sentidos que estão em si também. Então a obra é aberta. A intenção do autor muitas vezes não transparece naquilo que o leitor recebe. Só que é claro que há um limite para isso, porque muitas vezes a obra é ambígua de fato. A obra deixa, sabe, pontas soltas, deixa margem para interpretação. Muitas vezes a obra ela é feita para confundir ou para, sabe, suscitar diferentes reflexões. Mas outras vezes o autor da obra ele deixa claro qual é a proposta. Ele diz aqui, olha, essa é a proposta. Como eu falei, tem uma exposição no final, no último episódio. O criador do jogo explicando. O jogo foi criado por milionários para a gente poder se divertir. Não foi criado por burocratas de um regime totalitário de esquerda, socialista. Não, foi criada por capitalistas. O topo, a elite capitalista do país, cria um jogo para se divertir, para rir da miséria dos outros. Quando o Kim Kataguiri compartilha um meme desse, ele está sendo desonesto. Desonesto. Ele está confundindo quem o segue. Ele está sendo desonesto aqui. Não há margem para dúvida, porque a série não deixa dúvida. Por exemplo, se a gente pensar nas obras do George Orwell, ou A Revolução dos Bichos, ou 1984. São dois livros nos quais o George Orwell critica de fato o socialismo, o modelo soviético, o modelo stalinista. Ele está criticando diretamente o modelo socialista. E também não há margem para dúvida, porque quando você lê esses textos, você vê ali muitos elementos, inclusive, sabe, referências explícitas a certos personagens como Trotsky, por exemplo, ou como Stalin, ou como outros personagens, há referências explícitas ali. E aqui você tem um contexto no qual o George Orwell tinha escrito aqueles textos logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a ameaça totalitária de direita, né, o nazismo, o fascismo, havia acabado. Eles perderam a guerra. A ameaça naquele momento, quando o Orwell escreve seus livros, era o regime totalitário de esquerda, era o stalinismo. Então ali também está claro o objetivo do Orwell. E basta pensar que o Orwell ele se denominava como socialista. Ele era um socialista libertário. Ele era alguém que era contra o autoritarismo. Era alguém que havia coberto como jornalista a Guerra Civil Espanhola. Ou seja, ele era alguém que estava apoiando e divulgando para o mundo a luta dos republicanos. E ele viu o que aconteceu ali. Então, para muita gente naquele período, anos 50 em diante, a ameaça era um regime totalitário de esquerda. E a obra do Orwell é clara nesse sentido. Mas Round Six não é uma crítica ao socialismo. Pelo contrário, é uma crítica direta, explícita, clara, evidente, incontestável de que é uma crítica ao capitalismo. E por que que o Kim Kataguiri faz isso? Por que que o Kim Kataguiri mente para os seus seguidores? Porque o que ele fez aqui? Ele mentiu para os seguidores, né? Ele pega uma série que não está falando aquilo que ele está falando. E daí a gente tem que entender o que faz o MBL. Porque a gente tem três figuras principais ali. Três personalidades que são, talvez, ali os principais expoentes do MBL. Por um lado, você tem o Mamãe Falei. O Mamãe Falei, ele é inculto. Ele é alguém que não tem leitura, ou se tem leitura, não compreendeu o que leu. Ele é o capanga do MBL, né? Vamos dizer assim. Ele é o leão de chácara do MBL. Ele é alguém que vai para as manifestações, que não tem medo, que vai para porrada se for necessário. Basta pensar na cena deprimente na Alesp, por exemplo, né, quando ele vai lá e quase sai no braço com manifestantes. Ou seja, ele é alguém que é a força bruta do MBL. O Kim Kataguiri, ele não é estúpido, como eu falei. Pelo contrário, ele é bastante rápido no pensamento ali. O Kim Kataguiri, ele é a voz do MBL. Ele é alguém que vai lá e desafia para o debate, ele é alguém que fala muito bem, que tem um raciocínio rápido e consegue juntar as coisas. Mas o Kim Kataguiri também não tem uma leitura muito profunda sobre as coisas. Ele também não compreende muito bem aquilo que ele fala. Nesse caso aqui da série, ele compreendeu sim a mensagem. Ele sabe que a crítica era o capitalismo, mas ele conta com a ignorância dos seguidores dele. Ele conta com a ignorância de quem acompanha o MBL. Porque essas pessoas também não têm leitura. Eles atacam o estereótipo do socialismo. O Kim Kataguiri, por exemplo, ele joga coisas, falsidades, falseamentos históricos, e quem comprar, comprou. Quem morder a isca, mordeu. Por exemplo, quando ele fala do Marx, né, que o Marx, quando viu a Primeira Guerra Mundial estourando, que ele vai lá e percebe que ele estava errado. O Marx estava morto já, tinha muito tempo. Ou, por exemplo, quando ele fala que o Mussolini era radialista e usava a rádio para inflamar as pessoas. O Mussolini criou a rádio na Itália depois de chegar no poder. Ele não era radialista, ele criou a rádio estatal italiana. Então, ele joga essas coisas. O MBL faz isso, né? Por exemplo, a história do Stalin, né? Que o Stalin tinha ganhado 2 prêmios Nobel da Paz. Quem jogou essa história, se não me engano, foi o Rubinho. Ele jogou essa história e depois o Nando Moura mordeu a isca, porque é ignorante também, mordeu a isca e vai lá e joga para as pessoas. Como Joseph Stalin. Sim, Joseph Stalin, o ditador russo, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas.
ele recebeu por 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz. Você sabia que Stalin recebeu 2 vezes o Nobel da Paz? Então, eles contam com a ignorância dos outros. Eles vão lá e jogam as informações e simplesmente lavam as mãos. E daí você tem o terceiro, que é o Renan Santos. E aí eu diria que é o cérebro do MBL, porque ali tem uma pessoa que realmente, entre esses três aí, é o único que eu percebo que tem um pouquinho mais de refinamento na leitura que ele faz da realidade. Ele é alguém que tem, sabe, uma sofisticação que os outros não têm. Embora eu discorde das conclusões que ele chega, as premissas dele me parecem bastante coerentes. Então você tem ali os 3 expoentes, cada um cumpre um papel no MBL. E daí quando ele faz isso aqui, como eu falei, eles visam confundir as pessoas. Eles querem confundir quem não sabe a história, quem não conhece o que é socialismo, quem não conhece o que é a Coreia, por exemplo, quem não assistiu a série. Eles querem confundir as pessoas. Porque, como eu falei, certamente, sem sombra de dúvida, essa série não é sobre o socialismo, é sobre o capitalismo. E só seria mais explícito isso se o diretor da série pegasse um maço de dinheiro, enrolasse e entrouxasse no rabo do Kataguiri. Porque, sinceramente, é óbvio o negócio. Embora haja essa margem de interpretação das histórias, né? Eu vi certos elementos, isso aqui chamou minha atenção. Embora haja uma margem de interpretação, a gente não pode vir aqui e falar que, por exemplo, a Ilíada do Homero é sobre capitalismo. Não é. Ou que é sobre socialismo também. Não é. É outro contexto. É por isso que é tão importante que, para falar sobre as coisas, se informar, ler, compreender, fazer um esforço de reflexão também, para não cair nessas bobagens mal intencionadas, desonestas dessas pessoas. Porque é isso, é desonesto. Aquilo que o Kim Kataguiri fez nessa semana aqui foi desonestidade. E só cai quem é ignorante. Só cai quem ou não assistiu a série ou confia no Kim Kataguiri, né? Olha só, o Kataguiri falou, então é verdade. E tem gente ainda que vem defender o MBL pra mim aqui, né? Vem no comentário falar, mas eles não são assim, eles não são mais assim. Já foram assim no passado, mas agora não são mais. Quem não te conhece que te compre. Bem, quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse meme divulgado pelo Kataguiri, dizendo que a série Round 6 é sobre socialismo. Expressa o socialismo, né? Mostra a realidade socialista. Cara, que absurdo, que absurdo. Diga no comentário o que você pensa aqui, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar 1 ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar 1 ano do Instituto Conhecimento Liberto. Até lá!